perdeu uns 5 minutinhos antes do café aqui. A gente voltou do café, fez uma meditação. Agora estamos iniciando a segunda parte da aula. E no fim da primeira parte a gente perdeu uns 5 minutinhos de comentário. Mas o que a gente está... O contexto desta aula aqui hoje está sendo que a prática é uma atividade da consciência. A prática é uma ação consciente na consciência. A prática é assumir a prática. Não estudar para um dia se tornar praticante. A prática, enquanto nós estudamos os áudios, os livros, meditação contemplativa, orar e vigiar, consciência da presença, estar consciente desta ação da presença, para que ela vá se tornando evidente na nossa vida. E estar consciente dessa ação da presença, que é o co-criador consciente. Essa ideia deve desdobrar-se a partir daqui? Então vamos retomar. Esta ideia deve desdobrar-se de dentro de nós de maneira própria. Deve aos poucos, dia após dia, assumir formas diferentes. Formas diferentes não é porque a prática vai mudar, ela vai se aprimorar dentro da consciência praticante. E sempre com significados maior por causa da infinitude da consciência. A consciência sendo infinita, a prática vai ter um significado cada vez maior na vida do praticante. Ou então o praticante, mesmo o iniciante, pôs a mão no material, jogou as miscelâneas no lixo, entendeu que pode assumir um poder, entendeu mínimo os conceitos de trabalhar com a sombra ou não se opor ao mal, ele vai sentir todo tipo de desordem, desconforto, problema da vida humana da mesma forma. Ele não vai mas eu estou meditando e não estou sentindo nada, eu estou meditando e não está acontecendo nada. Ele tem que permanecer nisso, tornar isso uma atividade consciente, né? Tornar a presença uma atividade consciente de sua ação. Pode observar como uma árvore tem muitos ramos, e que como cada ramo é um com o tronco, por isso é um com a raiz, e a raiz da árvore é uma com a terra, e retira dela tudo o que a terra tem a oferecer. E além disso, que cada ramo não só é um com a árvore toda, mas também com cada outro ramo, com partes interligadas do todo. Então, na medida em que desenvolve a consciência da presença, nós estamos sendo um com o todo, um com a árvore. Essa árvore da vida, que é a presença infinita e invisível, ela é um com todos o tempo todo. Então, através da consciência do praticante, ela vai virar vida e ação da vida em todos aqueles que chegarem ao praticante ou estiverem rodeando o praticante. E se aquilo não se tornar evidente em algum momento, não interessa. Que nem o exemplo que eu dei na primeira parte da aula, aquelas 3 pessoas que eu orei, eu estive consciente da presença delas por um ano. E de repente, dentro da meditação, não é todo dia não, de vez em quando eu lembrava, eu ficava consciente do não poder do problema na vida daquelas 3 criaturas. E de repente, numa meditação, veio uma palavra da presença, e então a coisa foi dissipada. Então eu permaneci ali até que algo aconteceu. Tem um caso que o Joel conta lá no Jornada Espiritual, no começo da prática do Joel, porque ele foi afinando, aprimorando, ficando cada vez mais consciente disso, até que no fim da vida, as cartas ou os pedidos eram direcionados a ele. Antes dele ler a carta, o negócio estava solucionado. Ele continuava com suas meditações, práticas e aulas. Ok? Só que ele estava permanentemente na consciência de um poder. Ele não precisava entrar na meditação para a coisa solucionar. Mas o praticante iniciante precisa desenvolver essa prática. Alguns vão descansar mais tempo na meditação, outros menos, não importa. É uma ação consciente dentro da meditação contemplativa e dentro do orar e vigiar, reconhecendo um poder constantemente. O caso da menina lá, foi uma menina que por 13 semanas ele meditou, orou por ela, para ela sair de um isolamento que ela estava. Piorava, melhorava. Joel piorou, Joel entrava na meditação, a menina melhorou. Melhorou. 13 semanas. Joel não estava dando nem pelotas, estava melhorando, estava piorando. Ele era solicitado, ele entrava em meditação, reconhecimento de um poder e tal, etc. Depois de 13 semanas, ele orou por ela, se eu não me engano, por mais 13 meses. Ela saiu do isolamento, porque ela estava à beira da morte.
E por mais 13 meses, de vez em quando, ela vinha a consciência dele, eles trocaram cartas. Até que essa menina ficou tão prontamente restabelecida que ela nunca mais teve sequer um resfriado durante toda a sua vida até a sua morte. Ao ponderarmos esta ideia de nossa unidade com Deus, ou seja, ao ponderarmos esta ideia de nossa unidade com Deus, nós estamos ponderando a nossa ideia de sermos um com esse poder, um com essa harmonia, um com essa unidade. Então, se eu estou um com essa unidade, eu devo conscientemente nela permanecer, independente das circunstâncias externas. Porque enquanto o ser humano estiver se afetando por circunstâncias externas, ele está no karma, ele está na dualidade. Ao ponderarmos esta ideia da nossa unidade com Deus e com cada conceito individual do Espírito, surgirão em nós novas ideias, novas imagens e símbolos originais. Interpretações, né? Ele quer dizer com símbolos aqui. Terminando esta meditação matinal, acharemos que sentimos realmente a presença de Deus dentro de nós. Sentiremos de fato a energia divina. Você viu que do nada ele saltou aqui para meditação matinal? Ele nem estava falando disso. Porque a gente deve pela manhã, em algum momento antes do café ou depois do café da manhã, sentar para contemplar a presença até sentir um descanso. Se a gente ainda não tem habilidade na meditação para sentir esse descanso em 5 ou 10 minutos, alguns vão demorar meia hora, ou a pessoa não tem tempo de meditar até sentir essa harmonia ali, ela vai pelo menos por alguns minutos conscientizar a presença divina, onipresente, um Espírito perfeito, né? A verdade, o Deus está mais perto que o ar que eu respiro. Ela conscientiza isso para ela e vai para as atividades dela. Daqui a pouco, não, mesmo, por exemplo, se ela fez isso às 8 horas da manhã, às 10 ela vai fazer de novo, por 1 ou 2 minutos, e ao meio-dia de novo. Tem um trecho, eu não sei se é no Carta de Joel, seu filho Sam, ou é algum outro áudio, que o Joel fala: 30 segundos de meditação após o almoço é o suficiente, tal. Aí a pessoa acha que aqueles 30 segundos de meditação de recolhimento interior após o almoço é suficiente para tudo. Não, é suficiente naquele instante ali, naquele momento ali, para ela, após o almoço, relaxar ali, descansar. Primeiro que tudo que chega a nós, um recebimento, um pagamento, um salário, um prato de comida, um lanche, por 1 segundo, de olho fechado ou até de olho aberto, reconhecer ali: obrigado, Pai, por esse suprimento que provém de Ti, do infinito e invisível. Ele está reconhecendo o infinito e o invisível presente ali, naquele momento. É reconhecimento, não agradecimento em vão. Gratidão humana é gratidão vã. Aqui, terminando esta meditação matinal, quando a gente já está mais acostumado, a gente medita até sentir a presença, até sentir uma leveza, até sentir um descanso. Terminando essa meditação matinal, acharemos que sentiremos realmente que a presença de Deus, que sentimos realmente a presença de Deus dentro de nós. Sentiremos de fato a divina energia do Espírito. Sentiremos surgir uma vida nova dentro de nós, e isso nos levará ainda a outros pensamentos. Pensamentos, contemplações, harmonias, reinterpretações do dia a dia. A gente já está aqui hoje, eu acho que é a aula 15 mesmo. Essa aula é quinzenal. Então, uma aula quinzenal, com vocês dando uma estudadinha no Caminho Infinito em casa. Os áudios estão lá no canal do Caminho Infinito Português à disposição. Houve um áudio aqui e um áudio ali. Está vivendo a cada 15 dias e interpretando as aparências. Está dando uma estudadinha em Caminho Infinito. Tem gente estudando ele e algum outro livro. Ou se não está dedicando ao Caminho Infinito, que já fez alguma leitura dele e está só acompanhando aqui, está lendo algum outro livro de Joel. Então essa dinâmica quinzenal permite a gente aqui na aula reavivar essa consciência, aprimorar detalhes, ou às vezes vocês trazem testemunhos ou alguma questão, porque essas aulas vão para o canal. Certo? A pessoa vai socar a aula, ela vai assistir tudo, vai ter lá 50 aulas, em 2 meses ela vai assistir tudo, não vai levar nada. Ela pode achar interessante, legal, fazer todo sentido, ser incentivador, né? Se ela quiser assistir tudo de uma vez, uma cacetada, ela assiste, mas ela vai ter que reassistir.
Porque ela vai ter que ouvir uma a cada 15 dias, estudando o Caminho Infinito e estudando os áudios, para que no final de um período de estudo, né, ela perceba como aquilo permeou a consciência e está tornando a vida dela diferente, como já foi dito aqui algumas vezes, de forma que a gente nunca imaginou que fosse possível. Não é o êxtase do supra-sumo, da alegria, da presença, não. É uma compreensão, uma sabedoria e um descanso. Quando ele fala aqui, ó, né, terminando esta meditação matinal, acharemos que sentimos realmente a presença de Deus dentro de nós. A gente no começo, quando a gente está desenvolvendo a prática da meditação contemplativa, que é a verdadeira oração, né, recolhendo no interior do nosso ser para descansar nas palavras da verdade e procurar às vezes ali algum silêncio e algum descanso, já está contemplando a presença do presente, não importa se você está sentindo ou não, porque depende de um descansar ali para começar a sentir. E quando começa a sentir, pode sentir algo parecido com sono, mas não é um sono, está profundamente relaxado, pode sentir o corpo todo anestesiado, está havendo um descanso, a coisa fica, de repente ela sente o corpo todo amolece ali, solta, aquilo ali é a presença que manifestou. Você, como a gente já disse um monte de vezes, pode sentir um calor, um tranco no corpo, uma elevação da consciência, pode uma luz pairar. O que é aquilo ali? Não é nenhuma entidade aqui dando um passe nela, não. Aquilo ali é na consciência dela, ela está acessando a luz onipresente da presença. E quando não surge, não tem problema nenhum. Mas de vez em quando surge algo que a gente percebe ali, uma sutileza, ou entra uma elaboração, uma palavra. Às vezes tudo isso junto. E às vezes tudo isso junto. Estava fazendo no começo da minha prática, eu estava estudando Joel há mais de anos já, no começo, e eu fazia meditação transcendental, eu não entendia meditação contemplativa. O que acontecia? Nada. A meditação é um descanso, mas é um vazio, um nada. Eu só fui entender de 2 para 3 anos a questão da meditação contemplativa, aí o posicionamento dentro da meditação mudou, que a gente passa a reconhecer a presença ali, uma conosco. A nossa forma, a nossa existência, o nosso sentir, como a própria presença, descansar no templo do Deus vivo. A palavra é importante. Porque Deus, quando fala que Deus é um Deus vivo, Deus é onipresente, vivo e infinito. Então a vida que pulsa em nós é Deus, não é qualquer coisa, uma bateriazinha, celular, funcionando aqui. Só que quando isso não é reconhecido, isso não é potencializado, isso não é sentido. Então o reconhecimento da presença vai reverter. Está vivendo algum grau de reino no interior, vai começar. Realmente isso acontece. Sentiremos de fato a divina energia do Espírito, sentiremos surgir uma vida nova dentro de nós, e isso nos levará ainda a outros pensamentos. Isso é o dia inteiro. O dia inteiro numa padaria, eu costumo ir, e eu senti um funcionário pesado, mas eu entrei e já reconheci que a presença tinha ido à frente. Isso é um reconhecimento que a presença é onipresente, ela não vai. Quando a gente fala reconheça, né, que Deus vai à tua frente aplanando, ele não vai, ele é onipresente. Mas aquela lembrança de que a presença foi à frente é um estado de consciência da presença ali, no praticante que está praticando isso. Entrei e aí um determinado funcionário veio com uma cara meio sisuda, percebi que ele estava com alguma, não interessa qual era o problema dele, né? Aí ele passou por trás de mim, naquele momento eu pisquei assim por 1 ou 2 segundos e reconheci o Cristo nele ali, tranquilamente. Eu já tinha feito a meditação, então eu estava num certo estado de paz. De repente ele vira, põe a mão e fala assim: tudo bem com você? Eu senti uma energia vindo dele assim, de amor, porque eu não saio daquela padaria, converso com o funcionário. Eu senti que ele foi tocado pela presença naquele instante. Provavelmente todo o resto do dia daquele rapaz foi transformado, foi mudado, né? Um outro exemplo. Então é um exemplo da ação da presença que foi lido aqui hoje, falado. O Fernando falou disso no intervalo aqui, ela falou, a gente começa a perceber essa ação harmoniosa da presença. E se não tiver percebido, não interessa, porque ela é verdade em minha consciência, está permeando tudo e todos. Não são todos que são receptivos. Então em algum momento a graça toca, o Espírito toca, a pessoa sente. Agora isso precisa de volume, né?
Isso precisa se avolumar. Nós precisamos de praticantes conscientes da presença. Eu estava vendo um áudio do Joel esses dias, que estava falando lá que a classe privativa... Aonde que começou a primeira classe privativa? Ele... Não sei, não foi não. Não tem uma no Havaí também? Não, foi depois. Depois, né? Não, foi nos Estados Unidos. Foi na Califórnia, sei lá. Ele fala lá que eram 25 pioneiros. Tinha ciência cristã, tinha praticante de ciência cristã, mas não tinha praticantes caminho É infinito. super importante, sempre serão os pioneiros, né? 25 pioneiros do caminho infinito. O que nós somos aqui? Exatamente isso. Exatamente isso. O pessoal que assiste às aulas do YouTube deve entender isso. O pessoal que assistir essas aulas aqui no canal privado deve entender isso. Ele coloca a importância que sempre virão mais, mas sempre serão os pioneiros. Quanto mais gente entender, mais gente vai estar predisposta e receptiva, porque nós estamos levantando o Cristo. Não é individual, é coletivo. Só que levantando coletivamente, nós estamos levantando-nos em um indivíduo ou em outro. Estamos todos sendo tocados por essa presença onipresente sem senti-la. Mas é responsabilidade dos praticantes, porque eles são beneficiados em função disso. Ok? E eles são beneficiados e levantam quem? Outros praticantes. É nesse mesmo vídeo que ele fala da necessidade da demonstração, de se manter a demonstração, para que o trabalho não terminasse. A demonstração é interior. A demonstração é firmeza e segurança na prática. Não é acreditar, não. Acreditar sabota. Demonstrar é estar consciente da prática, independente das circunstâncias. Aí a demonstração começa a surgir. E como cita, né, o esforço pessoal de cada um levar a tocha adiante. Né? Exatamente. Sempre que vamos de um lugar para outro, como quando deixamos nossa casa para ir ao trabalho, outro trabalho para a igreja. O Joel fala nas obras dele, gente, que não importa a igreja ou o culto que a pessoa está, não importa, não é para abandonar, mudar. Isso vai ser falado na aula 3 da limite, ecumenismo. Mas o ecumenismo é o entendimento da verdade por todas as religiões e segmentos esotéricos e místicos, porque não dá mais para negar isso. Não é para eles trocarem suas práticas. Pode até continuar com alguma prática ritualística, não interessa, mas comece a entender isso aqui um pouco. Não é trocar, Deus não é um só, Deus não é onipresente, Deus não é um poder, então não tem dois poderes. Então vamos definitivamente começar a compreender e tornar alguns princípios da prática vivência diária, porque aí o resto da receptividade é com cada um. O resto da receptividade é com cada um. Porque o que aconteceria com os evangélicos e os católicos? A única coisa que ia ter que abandonar é a crença no bem e no mal. O resto vai continuar a mesma coisa. Só que ele vai tornar vivo na sua consciência a prática da presença, consciência de Cristo nele. Um poder para todas as circunstâncias. Então tem que reavaliar tudo a todo instante. O que o Joel fala é Bíblia pura, eles não gostam de Bíblia, não é Bíblia na veia, na testa? A palavra, né? A tal da palavra, está aí. Agora, a palavra é a palavra de Deus, não é Beatriz, Carolice e os esotéricos e místicos. Está na hora de começar a compreender um pouco disso daqui. Porque no poder pessoal não há poder da presença de Deus. Sempre que vamos de um lugar para o outro, quando deixamos nossa casa para ir ao trabalho, ou do trabalho para a igreja, ou desta para voltar para casa, paremos por uns momentos para perceber que a presença andou à nossa frente, para preparar o caminho, e que esta mesma presença divina ficou atrás de nós, como uma bênção para todos que passam pelo mesmo caminho. Não importa qual é o tipo de locomoção que nós estamos fazendo na rotina, é uma consciência da presença indo à frente e estando no lugar de onde nós saímos,
para que aquilo possa ser uma bênção no lugar que nós chegamos e para outros que passarem pelos lugares dos quais nós saímos. É uma atividade da presença no presente. Nós estamos tornando ela viva e consciente em nós, para que ela possa ser percebida por outro, porque ela já é onipresente, já está tanto na frente do lugar que já foi, quanto no lugar que nós saímos. Só que se eu saio e não estou consciente, outro não vai perceber algo que eu estava percebendo. O que o apóstolo Paulo falava, né? Em Deus eu vivo, me locomovo e me respiro. Aqui, no início, poderemos esquecer de fazer isso diversas vezes ao dia, mas exercitando nossa memória, isso se tornará provavelmente uma atividade habitual em nossa consciência. E então, não mais caminharemos sem sentir a divina presença sobre e atrás de nós. E assim nós seremos a luz do mundo. Aqui o indivíduo já é um praticante, ele está estabelecido na presença. Ele sente essa segurança interna, ele é bênção em graça em alguma medida para o outro, e sente essa bênção em graça em alguma medida em sua vida, porque mesmo uma pequena medida de compreensão, sentimento e testemunho e manifestação disso, só leva ele adiante, para que isso transborde cada vez mais. Ele tem, como disse o Fernando ali, ele pensa, sente e se locomove na presença de Deus. E na presença de Deus não pode haver dualidade ou desarmonia internamente. Então aquilo que ele olha é um nada. Isso é metafísico. É fácil imaginar Jesus andando e iluminando tudo por um dia, né? Mas nós também podemos, né? Um dia podereis tudo que eu posso e ainda muito mais. Ser uma luz no mundo, mais Um dos assuntos que mais nos preocupa nestes últimos anos é a paz. Isso aqui foi dito, sabe lá quando, em 1940 e alguma coisa. Bom e velho mundo, continua como dantes do quartel de Abrantes. Porque foi quando ele escreveu esse livro aqui. 40, 50. Um dos assuntos que mais nos preocupa nesses últimos anos é a paz. Embora tenhamos bem pouca esperança numa paz duradoura, baseada em qualquer documento ou organização humanos, realmente estes têm um propósito e são uma etapa necessária para o ser humano. Ou seja, os documentos e as organizações humanas têm um propósito e são necessários para os seres humanos, né? Assim como os 10 mandamentos foram uma etapa necessária até que fossem substituídos pelo Sermão da Montanha. Ele podia ter incluído aqui, que infelizmente até hoje não foi entendido. Então continua valendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um código de ética moral, mas não é a prática da presença. O Sermão da Montanha é a prática da presença. Um paciente me perguntou onde tinha o Sermão da Montanha, se ele achava no Google, porque ele nunca tinha olhado na Bíblia. Eu falei, não, você vai achar na Bíblia, você vai achar no Google, não tem importância, mas são 7 frases lá. Se você começar a refletir sobre elas dentro da meditação, você pode começar a ter um entendimento sobre aquelas frases. Porque é tão simples, tão resumido, tão compacto, que parece que não tem nada ali. A gente vai tocar esse assunto de novo, não na aula 3, que não vai dar, né, mas em alguma aula da data limite. Essa data limite começou como uma intuição que no começo pareceu uma brincadeira ou uma provocação da minha parte. Mas depois eu vi que não era. Certo? Aí eu falei, meu Deus, o que é isso aqui que começou esse movimento? Não era. Né? Ó. Aqui. Assim como os 10 mandamentos foram uma etapa necessária até que fossem substituídos pelo Sermão da Montanha, com sua visão superior. Nós não precisamos dos 10 substituídos pelo Sermão da Montanha com uma visão superior, mas isso é óbvio, claro, explícito, tácito ou qualquer outro vocábulo que a gente possa usar para ver que isso é fato, não foi entendido e não é aplicado, né?
substituídos pelo Sermão da Montanha como uma visão superior. A visão do Sermão da Montanha é tão superior que ela não foi entendida. Nós não precisamos dos 10 mandamentos, pois nós não precisamos de exortações para não roubar, mentir ou fraudar. Nem precisamos de ameaças de punição para nos mantermos honestos, limpos e puros. No entanto, os 10 mandamentos são necessários para aqueles que ainda não aprenderam a justiça como fim a si mesma. Porque a justiça como fim a si mesma é um amor divino onipresente. A justiça acima dos escribas e fariseus é o reino para todos. Lembra da pesquisa? 80% roubaria se pudesse ser punido. Do mesmo modo, o mundo está grandemente necessitado de algum tipo de organização ou documento humanos para manter alguma forma ou alguma medida de paz no mundo. O mundo está grandemente necessitado de algum tipo de organização ou documento humano para manter alguma medida de paz no mundo, mas não existe. Nem a ONU cumpre esse papel. O papel é da ONU, mas ela não cumpre esse papel. Né? Mas a paz verdadeira definitiva só virá como veio para cada um de nós individualmente, pela percepção de que não precisamos de qualquer coisa que outros tenham. Então isso tem que virar consciência, pensamento e sentimento, né? A percepção de que não precisamos de qualquer coisa que outros tenham. E por isso não há motivos para guerrear. Tudo que o Pai tem é nosso. Que mais poderíamos querer além disso? Que nem eu já disse, o povo da mecânica quântica que quer coisas é pouco. Não queiram coisas, queiram tudo. Querer tudo é querer Deus, é o reino. Que mais poderíamos querer além disso? De fato, como co-herdeiros de Deus com Cristo, poderíamos alimentar 5.000 a cada dia, sem sequer nos preocuparmos de onde o alimento viria. Isso aqui pode parecer um exagero, gente, mas só quem aprofunda pela prática vai entender que essa frase aqui está querendo dizer que se nós estivermos alimentando as pessoas com esse conhecimento, isso está libertando elas da escravidão de sua mente, do seu sofrimento e de sua ignorância. O que é feito maior que esse? Quando toda a humanidade atingir esta consciência de sua verdadeira identidade, ou seja, o Cristo, não mais haverá guerras, competição, conflitos. Mas não interessa, nós vamos assumir isso individualmente. Uma medida cada vez maior a cada dia. Ganhando a plena consciência de nossa verdadeira identidade, o demonstraremos por um maior senso de harmonia ganhando a plena consciência da nossa verdadeira identidade, demonstraremos por um maior senso de harmonia, de saúde e de sucesso, e atrairemos um a um os que buscam o mesmo caminho. Deste modo, todos os homens serão por fim conduzidos ao reino dos céus. É lógico, isso aqui é séculos, né? Desse modo, todos os homens serão por fim conduzidos ao reino dos céus. Mais séculos, esses séculos não vai ser mais 1000 anos não, gente. Certo? Demorou 2000 para começar a tratar esse assunto aqui. E faz 100 que começou a ter tecnologia que avançou absurdamente nos últimos 100 anos. Então a gente vai precisar de mais 1000 para entender esse assunto aqui? De jeito nenhum. Nem nenhum, 200, 300, 400, quem sabe 500, no mais tardar. Porque não vai ser só um entendimento intelectual da leitura, vai ser um testemunho da prática. Testemunho. Agora, que testemunho da presença de poder de Deus dá um indivíduo que está preso na crença no bem e no mal, seja ele de que religião ele for? Nenhum. Ele está dando testemunho da mentira e não da verdade. E aí a casa cai com um comentário desse. Porque o testemunho da verdade
É a verdade na consciência da pessoa, que surge como demonstração. Agora, a gente já começou a ver, desde que a gente começou, uma coisinha ou outra em nossas vidas, aqui na vida de vocês. Uma coisinha ou outra, uma coisinha ou outra. Aquilo só serve para me ficar mais firme na interpretação das aparências e firme na prática. Porque a gente pode considerar que todo mundo que está aqui está no primeiro ano, certo? Desse estudo. E o que é o segundo? E o que é o terceiro? E o quarto? E o quinto? Como o Joel diz lá no Jornada, pode levar 10 anos para se tornar um bom ou um excelente praticante. Só que tem que levar a sério. Agora, a preocupação é a vida humana. Em 10 anos dá para transformar todos os problemas da vida humana da pessoa. Todos. É porque não tem preocupação com aquilo que ela soltou. Então aquilo está resolvido, está equalizado. Ah, mas eu soltei, então eu não voltei porque eu soltei. Então está resolvido porque eu soltei. Não, meu amigo, porque a manifestação da presença, né, a manifestação da graça vem como presente, que são coisas de acréscimos. Senão teria uma notinha de rodapé lá. Os acréscimos são metafóricos e apenas para ludibriar vocês, para vocês aprenderem a se conformar realmente com a pobreza, com a ignorância, com a estupidez. E não é isso que está, não é. O acréscimo é acréscimo mesmo, porque o acréscimo é mentira. Agora, o primeiro lampejo, vislumbre desse acréscimo é um acréscimo de consciência, compreensão, descanso e paz, compreensão da prática e atividade da consciência da prática na vida rotineira e diária, até que alguns testemunhos passem a acontecer. Porque quanto mais, que nem um determinado áudio lá que eu quero lembrar semana, quem sabe trazer o comentário na próxima aula, que ele fala que o compartilhar deste conhecimento faz a presença e a sabedoria divina fluir da pessoa. Capítulo 7, a oração. 50% do livro. Ele falou lá 50%, eu falei 50% do que ele não está vendo a bateria do meu celular, do que 50%? Aí ele falou livro, mas eu não ouvi, eu falei só pode ser livro, aí eu ouvi meio retardado a palavra livro. Então a gente, esse aqui foi, acho que foi rápido esse capítulo, né? Foi. Um capítulo curto, a meditação. A meditação não é só uma meditação contemplativa, o próprio horário de vigiar é uma espécie de meditação, mas não é meditação. O horário de vigiar é horário de vigiar, vigia o ego, os sentimentos e as percepções do ego para permanecer na verdade em minha consciência. Porque no começo, gente, dá um pouco de trabalho, mas depois a gente percebe que o volume de pensamentos negativos, de angústias e de problemas internos começa a apaziguar pela força da verdade da palavra. Que a gente começa, não, isso não tem mais poder sobre mim, né? Deus está mais perto que o ar que eu respiro, etc, 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 que é o orar da vigília. Aquilo ali tem um poder sobre a mente humana, sobre o paradigma, sobre a dualidade, que é poder da presença, a verdade, vida, verdade e amor. Então, o paradigma, o problema, o assombra vai existir o tempo todo. Só que aquilo ali aquilo ali fica mais forte que aquilo e vira uma reinterpretação constante da realidade. E aí o que acontece? O emocional é aliviado dessa carga, dessa preocupação, dúvida, ansiedade, medo, que é o lixo que cria mais dos problemas. Aí quando a gente percebe quando vê que esse lixo aí não vale nada, aí você fala assim, puxa vida, mas que idiota que eu fui, né? Quanto tempo metido na ignorância? Começa um processo de auto-perdão, reconhecimento de que eu apenas ignorava a verdade. Apenas ignorava a verdade. Apenas, não vi. E aí você começa a ter um descanso e uma compreensão que você deseja isso para o outro que sofre. Sim. Ou aquele que pensa que não sofre, ele sofre porque ele está escravizado a conceitos materiais.
Pode não ser um sofrimento de uma dor, de uma pobreza, de uma indignação, de uma raiva, diversos tipos de sofrimento, né? Mas a escravidão material é um sofrimento. Oi. Como que isso atua nas conexões de sinapses nesses comportamentos? Como é que é isso? Vai virando sinapse de percepção e conhecimento dessa harmonia. Atua no cérebro. É uma nova conexão e rede neural que está construindo no cérebro. Reconstruindo o cérebro. O que seria um cérebro com as conexões neurais ativadas para a presença? Um cérebro iluminado, o cérebro do Buda. Só para aproveitar o assunto, é possível mudança genética em você a partir de tudo isso? A presença muda qualquer coisa. A presença estabelece para a harmonia e perfeição qualquer circunstância da vida humana, externa e interna, física. Com certeza, se você vive, né, uma expressão carregada, tensa, depois você começa a ficar mais sereno Não, realmente. eu acredito que isso vai... Isso aconteceu comigo. Eu percebi, uma coisa que eu nunca faço, eu tenho 43 anos, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida é olhar no espelho e me enxergar. Eu nunca me enxerguei, eu sempre me odiei. Isso era uma sombra dentro de mim, incrível. Um dia escutando um áudio do João, aquele permaneça... Descanso no sono do espírito? Isso, esse daí, no meio desse áudio, inconscientemente eu falei assim, ai, perdão, desculpa, pra mim. Do nada, depois que eu acabei de ouvir esse áudio, eu fui fazer um negócio, né, falei, só preciso passar um creme na mão. Quando eu olhei nas mãos, é incrível, é inacreditável, eu não enxerguei as minhas mãos, eu vi Deus. Eu dei um abraço em mim, um abraço gostoso em mim, foi tão emocionante, eu chorei de alegria. Eu falei assim, puxa, realmente, eu sou parte de Deus, eu tenho Deus dentro de mim. A partir daí, a minha vida mudou completamente. Palavras que eu não conseguia falar, eu te amo, perdão, Você falava desculpa, palavras de vez em quando. mas não era, tudo bem, mas é pra mim. Agora eu me vejo totalmente diferente. Gente do céu, eu sou a pessoa mais linda do mundo, a pessoa mais maravilhosa, eu consigo me ver no espelho. É incrível, eu consigo me ver no espelho. Eu não me via, gente, eu juro pra vocês, eu não me via, agora eu vejo. É como se nunca tivesse ser visto. Sim. Mas por que eu fazia isso? Depois você consegue perceber. Eu estou começando a perceber durante meus dias, eu vou percebendo tudo que está em volta, tudo que eu vou fazendo, como tem Deus ali, como Deus está ali na minha frente, como eu sou parte de Deus. E realmente você muda, você sente um alívio. Eu não tenho nem aperto mais em mim, eu não tenho nada mais. Gente do céu, é maravilhoso isso. Eu falei pro Fernando, eu quero isso de novo. Claro que você vai querer. Sim. Vamos lá, vamos meditar, vamos acreditar, vamos sentir. Pergunta que ele fez lá os nossos próprios pensamentos negativos ou qualquer reação instintiva, emocional, sinapse no cérebro. É. Já é. Sim. Nosso estado de consciência é sinapses Incrível. no cérebro. Sinapses das informações que nós informações tivemos, que você tá desde tendo. que nós nascemos e que entrou como um paradigma da visão materialista da vida. Jogadas adquiridas. De onde vêm esses pensamentos? De sinapses no cérebro. De interpretações da nossa percepção. A nossa alma interpreta tudo o tempo todo. Nossa alma é a vida em nós. Ela tenta interpretar e sentir a vida. Ela faz isso. É o instinto da alma buscando pela vida. Então ele está buscando por uma solução o tempo todo. Ele compara tudo com tudo o tempo todo. É um computador funcionando ali, fazendo links de toda a ordem, que leva a todo tipo de pensamento preso em questões dualistas. Quando eu começo a sobrepor um poder,
o link principal virá a fonte. Ok? Um poder, Deus mais perto que o ar que eu respiro. Não são meras palavras. No começo podem parecer meras palavras. Mas se a pessoa assiste as aulas do YouTube, ou assistir o conteúdo que está sendo preparado agora, vai ser preparado enquanto eu respirar, da análise dos livros de Joel, se ela assiste um trecho aqui, um trecho ali, e acha que aquelas palavras, ela precisa ler, ela precisa estudar, ela precisa fazer meditação contemplativa, ela precisa escutar os áudios. Que nem o que eu pedi para vocês aquele dia lá para ouvir 10 vezes cada áudio daqueles 4 áudios. Não está brincando, né? Uma paciente, eu pedi isso para os pacientes também, né? Aí não, eu ouvi qual que ela ouviu? Sandro, você colocou, se não me engano, no YouTube, tem gente ligando para mim pedindo as referências dos vídeos que você pediu para assistir 10 vezes. Eu vou falar na data limite, no 3. O que você queria falar? Você está falando dos paciente. pacientes, você está passando um áudio dos pacientes. Uma paciente falou assim que ela escutou Prosperidade pela Graça, parte 1, primeiro daqueles 4 que eu indiquei, que foi Prosperidade pela Graça, parte 1, Prosperidade pela Graça, parte 2, o que você tem na casa e o Descanso no Oceano do Espírito. Ela disse que quando ela ouviu pela 6ª vez, ela sentiu um suave, olha que coisa estranha, um suave impacto interno, porque não foi um impacto. De que parecia que ela não tinha ouvido nenhuma vez, e ela estava na 6ª audição, hein? Esse primeiro ano. Isso acontece por entendimento intelectual? Acontece por revelação interior. Essa grava, né? Então a verdade é inevitável de ser revelada se nós tivermos sede de buscá-la e nela permanecermos. A verdade começa a reverberar ou fazer parte da sede verdadeira da pessoa se ela jogar no lixo bem ou mal, para tentar entender o que está sendo explicado. E é isso que não me deixa desistir desse trabalho. Porque não pode continuar como está. Não pode. Não pode porque não tem outra saída para a humanidade. Hoje eu falei data limite aula 3 aqui uma meia dúzia de vezes, né? Vou dar uma pegada na aula 3 da data limite, que vai falar de o que nós falamos aqui hoje, que hoje foi meio puxado aqui. Ixi, o couro vai comer ali, porque não pode continuar como está. Mecânica quântica é para entender isto, nada mais. Entender isto. Porque se eu estiver tentando entender mecânica quântica para usar na vida material, eu estou anulando os princípios ou negando os princípios da mecânica quântica. Porque é o invisível tornado manifesto. E aí se eu não unificar, não unificação, não unificar eu não quero, eu quero mecânica quântica. É uma dificuldade que a gente tem para soltar os pares de opostos, essa ideia de dualidade. Porque a nossa mente, ela trabalha com dualidade. Só que ela trabalha assim, por exemplo, isso aqui eu sei que está alto porque o chão está baixo. É uma dualidade. A minha mente funciona assim. Só que isso é mal, isso é bom, é uma dualidade, mas isso é falso. Porque tem, É uma aparência de dualidade falsa. depende da referência interna de cada um. O que é bom para mim é ruim para Por você. exemplo, o sol lá fora, então é dia. É muito Daqui a relativo. pouco vai ser noite, dualidade. Então, a nossa mente trabalha assim com dualidades, mas físicas, dualidades. Só que quando você entra no campo do bem e do mal, você adjetiva a situação, a mente já está falsificando a ideia. Ela já está. Então, a gente E não tá tem nem imerso- noção disso. A gente está imerso nessa contradição, condicionada A Matrix ela trabalha é com a dualidade. Isso está alto porque isso está baixo. Então ela, A gente- subverte o efeito. A gente pode até chamar de matrix kármica. A gente percebe ela funcionando, porque é difícil. E a gente sempre cai na dualidade, porque a mente trabalha com dualidade. Então, a liberdade humana está na unidade da presença, e não na matrix kármica dual. Aquela dualidade de Caibab aí, ele fala que tudo é dual.
Mas nesse mundo... É nisso que eu estou dizendo aqui. Nesse O trabalho mundo da Amsterdã é isso que eu estou dizendo. A mente exatamente. trabalha com dualidades, yin yang, mas não no plano físico, no plano da... Plano físico. Se ela No interpretar, plano moral, se ela no plano ético, moral, não. É aí que a gente quer, a gente cai na dualidade. nesse outro quarta plano. dimensão da consciência. Só Consciência que do vamos Cristo. lembrar, qual que é a realidade última? Esse outro plano, não físico, que vai desaparecer. Tanto é real que vai desaparecer. Não, O corpo é desaparece o real. conceito Conceito, sim, vai desaparecer. de físico. É. Ele percebe e sente a realidade espiritual do plano físico. O físico é o invisível tornado manifesto, portanto o físico é o espírito. Temporário, né? Mas temporário fisicamente, nessa aparência corpórea Não, temporária. é o espírito tornado manifesto, não importa que dimensão que está. É o espírito manifesto aqui e agora. Só que ele percebe, sente isso, não teme mais. Ele é amor com o todo, porque ele só vê e sente o todo, e sente o todo expresso de si. O manifesto é o todo expresso, como forma física, entre aspas, física, é o espírito tornado manifesto. Que nem a dualidade, Esse a já mente. entendeu isso. Antes é o físico mesmo, existe o espírito separado. É. Aí a gente está errando na dualidade. Aí a gente entende que o físico é o espírito manifesto. E ainda é o verbo tornado carne, mas ainda é o verbo. É isso. Mas aí você já Ainda cresceu é a pra chegar própria nisso. presença. Mas aí você já cresceu para chegar nisso. Mas a gente não cresceu, a gente está naquilo. No começo da prática a gente cresce em direção a isso. Cresce, Aí- vai aí percebendo, vai tendo Até insights. perceber isso, aí você não Cada percepçãozinha, manifestaçãozinha, ou alívio, ou percepção da presença, é um trisco ali. Aí você dá um salto. grão. Aí vê que Porque congelou. o diabo, o inimigo, o Joel explica isso claramente, é a mente humana calçada em conceitos duais. Pai da O mentira. inimigo, o diabo, é a mente humana que acredita em dois poderes. Porque o pecado original é não comas da árvore do bem e do mal, do conhecimento da árvore do bem e do mal. Tudo bem, eu conheci a árvore do bem e do mal até agora. Então eu quero conhecer aqui a árvore da vida. É isso. Lembra do Cristo na questão do deserto, né? Dos pães? Transforma essas pedras em pães. De novo, né? Passa para trás, Satanás. Quer dizer, pai da mentira, passa para trás. Mente. Passa para Aí trás. ele está falando o seguinte, que o Jesus Cristo, quando estava no deserto, tem essa passagem na Bíblia, ele estava lá já estrumbicado, cheio de pó, né? Cuspindo pó, 40 dias sem comer. né? Não tinha mais saliva no corpo, tá seco. Quem já assistiu aquele desenho do Rango? Rango, né? Do lagarto. O lagarto tá tão seco que vai cair numas peles dele assim. Ele que estava de jeito no deserto já. O diabo que ele enfrentou foi as próprias crenças limitantes, o próprio ego. Que o ego era gigante, já se agigantou o ego nele. Porque era uma indignação. Se tem que existir um Deus, o que é isso aqui tudo? Então ele foi enfrentar a si mesmo para conhecer a Deus em último grau, naquela altura da sua vida, né? Aí em algum momento surgiu um pensamento na mente dele, que ele estava percebendo o poder e a presença de Deus. Ele foi tendo insights e revelações, morrendo de fome lá naquele deserto. Transforma essas pedras em pão e mata a tua fome. Aí ele compreendendo, vamos lá nós de novo. Nós não vamos nem entrar no capítulo 8, 7, a oração hoje. Nós vamos lá, na onde? Escada de Jacó. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do homem. O ano passado, o ano retrasado, tem uma lagoa lá em Minas que eu nado com meu filho, sabe? Às vezes no meio da semana eu só tenho um horarinho assim, tá calorzão, eu falo, mas cai lá numa lagoa linda, maravilhosa. gostoso, né? Tem um canto que é uma praia, assim. E eu tava com meu filho lá uma tarde, assim, tinha ninguém naquele lago gigante. Um sol lindo, a água tava parecendo ouro, assim, sabe? O sol brilhando na água. Eu falei, olha filho, como uma água brilha, como dourado, parece o ouro. Isso aqui é Deus, né? Conversando com ele, aquele silêncio. Né? Harmonia. Aí ele viu uma folhinha boiando assim, do nada ele falou para mim, olha pai, a folhinha da escada de Jacó. Sinto aquela emoção dentro de mim agora. A hora que ele falou isso, um peixe desse tamanho, prateado, saltou assim mais 1 metro da água. Em seguida que ele disse isso.
manifestação da presença divina. Não, o peixe saltou 1,5 metro da água, voou assim. Eu falei, olha filho, você viu? Vi, pai. Legal, né? Você até chorou. Hã? Não chorei não. Fiquei meio assim perplexo, mas eu sabia, né, que era a presença naquele momento. Nós contemplamos ali junto, contemplamos só a beleza da natureza naquele instante. E ele percebeu o amor da presença e falou, olha pai, uma folhinha da escada de Jacó. Pegou da água assim, me deu. Eu falei, meu filho. Aí o peixe voou ali assim. Deixa eu pegar o trecho que eu estava falando. Pequenos sinais, né? Da pedra em pão. Já que ele puxou lá. Aqui. Foi a mesma, é um trecho do texto, a escada de Jacó, que tem em algumas aulas tem esse link na aula no YouTube e tal. Eu vou ver se eu lembro depois isso aqui na nuvem. Foi a mesma revelação que se deu a Jesus quando os céus se lhe abriram e ele viu a admirável lei da expressão por meio da qual as ideias concebidas na mente divina tomam expressão e se manifestam na forma. Está falando disso que nós estamos falando aqui do Espírito invisível tornado visível, que é o verbo tornado carne. Foi a mesma revelação que se deu a Jesus quando os céus se lhe abriram em sua consciência, em seu entendimento, que tudo que estava diante de seus olhos e ele próprio era uma manifestação de Deus. Portanto, tudo perfeição. Foi a mesma revelação que se deu a Jesus quando os céus se lhe abriram e ele viu a admirável lei de expressão. É Deus expresso, né? Por meio da qual as ideias concebidas na mente divina ou as ideias concebidas nesse Espírito infinito e amor incondicional, né, tomam expressão e se manifestam na forma. Então toda forma é perfeita. É o ser humano com conceito de bem e de mal que deturpa a forma, cria somatização, problema da vida humana. Aí agora vem a frase que nós ia pegar. A gente já pegou isso aqui umas 3 ou 4 vezes aqui na aula. Essa lei de expressão foi tão perfeitamente revelada ao mestre que ele viu imediatamente. O ele aqui está com E maiúsculo, porque foi a presença nele que viu, não o eu humano. Que ele viu imediatamente que toda forma pode ser mudada ou transformada por meio da mudança da consciência em relação a ela. E por essa razão, ele viu imediatamente que toda forma pode ser mudada ou transformada por meio da mudança da consciência em relação a ela. Não vai mudar aqui, vai virar ouro, né? Vai mudar porque ele vai permanecer naquela verdade, porque a verdade é verdade até que o problema se solucione ou a graça apareça. É isto. Porque ele mesmo negou esse negócio de transformar em ouro aqui agora imediatamente, que ele negou transformar a pedra em pão. Aqui, Por esta razão, a sua primeira tentação, a primeira tentação de Cristo no deserto, foi mudar a forma das pedras em pão. O entendimento da verdade promoveu-lhe tentações de poder. Tinha um diabo ali, não era a mente reinterpretando a situação. Por essa razão, sua primeira tentação foi mudar a forma das pedras em pão, a fim de satisfazer a fome pessoal, a fome humana do corpo. Porém, ele em seguida teve outro insight, porém com a revelação da lei de expressão, que toda forma pode ser mudada por meio da consciência em relação a ela, porém com a revelação da lei de expressão, veio-lhe a compreensão de que expressar é fazer pressão sobre alguma coisa. Eu vou fazer pressão da consciência da verdade sobre a mentira, ou da luz sobre a sombra. Eu vou integrar a pressão da sombra
Então a sombra, a dúvida, a dificuldade, a dualidade, ela deve ser uma cutucada, um espinho que faça a gente relembrar a presença. O poder, presença, Deus, Espírito que manifesta abundância, harmonia e perfeição, né? Porém, com a revelação da lei de expressão, veio-lhe a compreensão de que expressar é fazer pressão sobre alguma coisa. Expressar é fazer pressão. Pressão da consciência. É uma pressão consciente da presença. Eu estou consciente da presença e não da dualidade. Ao passo que servir o eu pessoal é inverter a lei e suprimir a vida em lugar de expressá-la. Então, servir o eu pessoal é inverter a lei de Deus, suprimir a vida em lugar de expressá-la. Como o interesse do ser humano é somente servir o eu pessoal, Deus não se, a lei da vida que Deus é, não se expressa através de sua consciência. Você pode pegar o texto aqui, quantas vezes eu já li sobre esse negócio aqui? Deram uma meia boca disso na aula 32 e 36 lá. Uma hora nós vamos fazer isso aqui de novo, não sei aonde, não sei que hora. Bastará apenas olhardes para a folha que cresce numa planta, para compreenderdes que ela começa a sua expressão no ponto em que se une ao todo. No ponto em que se une à presença. Ela começa a sua expressão no ponto em que se une ao invisível, na raiz da manifestação de suas partículas subatômicas, no campo unificado. Esta haste é a entrada por meio da qual a vida íntima e a substância de toda a árvore, ou seja, a substância de toda a árvore, que é a substância de tudo que existe, entram na folha e se expressam por meio dela. Estou procurando aqui que ele fala de um trecho da Bíblia aqui em seguida. Aqui, ó. Se isso não fosse verdade... Não, vamos aqui antes. Vedes assim... Aí tem mais um trecho, eu vou pular. Por meio dela. Tudo bem, vamos seguir. Quando Jesus disse... Lembrando que nós temos que fechar uma aula do Caminho Infinito hoje. Na outra aula nós vamos entrar no capítulo 7, a oração. Certo? E nós pulamos para um trecho, para fechar a aula aqui, no trecho do Escada de Jacó. Tem um blog na internet que esse texto uma vez apareceu para mim. Quando Jesus disse, sou a porta, designava exatamente isto mesmo, em cada alma. Sou a porta. A porta da presença é nossa consciência, porque em nossa consciência está enraizado quem? A presença, o vácuo quântico, o invisível. Eu preciso estar consciente disso. Eu sou a porta pela qual a vida, o poder e a substância do grande eu sou, que é Deus, se manifesta na expressão por meio do indivíduo. Esse eu sou só tem um modo de expressão pela consciência. Consciência da presença, não consciência do ego, que quer servir o eu pessoal. Ideia, pensamento, palavra e ato. Esse eu sou, que é Deus, é poder, substância e inteligência, que recebe a forma por meio da consciência. Recebe a forma por meio da consciência. Recebe o acréscimo por meio da consciência. Porque a consciência está aprendendo a viver o reino. E os acréscimos vão chegando. E é por esse motivo que o Mestre disse, faça-se conforme vossa fé, e tudo é possível ao que crê. Então, sua fé, meu amigo, foi de dualidade. E se as crenças forem em dois poderes, está valendo isso aqui, faça-se conforme a sua fé, e tudo é possível àquele que crê em dois poderes. Vedes assim que Deus está dentro da alma como poder, substância ou inteligência, ou em termos espirituais, sabedoria. Amor, verdade, vontade sendo manifestado na forma, ou expressão pela consciência, a qual determina a forma pela crença ou concepção que conserva na mente. Então, quem pratica a presença, quem se torna um iniciante da prática da presença, ou da consciência mística, que é um poder, essa presença invisível que tudo permeia, ele caminha pela vida desenvolvendo a compreensão destas verdades. Então a manifestação
se dá não por servir o eu pessoal, mas por servir esta verdade. Nós vamos voltar lá no servir o eu pessoal. Se isso não fosse verdade, não vos seria possível mudar ou transformar a vossa forma pela renovação de vossa mente ou mudança. Se isso não fosse verdade, não vos seria possível mudar ou transformar vossa forma pela renovação de vossa mente ou mudança de vossa crença. Eu vou renovar a minha mente para um poder, eu vou mudar a minha crença para um poder. Porque só um poder é verdade. Tudo que está baseado em dois poderes é crenças. Ou mudança de vossa crença, como se acha em Romanos 12:2. Lá em Romanos 12:2 está escrito, vossa crença, que vossa forma é separada de vosso espírito, é que faz a vossa forma envelhecer e morrer, ou perecer na vida humana, na carência, na limitação dos problemas. Essa lei, vamos voltar lá em cima no início dos comentários dos Caras de Jacó, essa lei de expressão foi tão perfeitamente revelada ao mestre, que ele viu imediatamente que toda forma pode ser mudada ou transformada por meio da consciência em relação a ela. A forma da vida humana, os acontecimentos da vida humana podem ser transformados, né, pela mudança da consciência em relação a essas coisas. Só que ele vai tentar querer transformar o negócio em ouro, né, a mala de milhão, o perlipim, a prosperidade das maratonas quânticas. Não é disso que se está falando. Aí está servindo o eu pessoal, gente. Não tem unificação zero, comunhão zero, individuação zero, individuação no nível sobrevivência, que é como a gente já falou aqui no início dessa classe privativa. A individuação no nível sobrevivência, ela é a individuação compulsória. A gente é obrigado a individuar ou unificar em algum grau mínimo de sobrevivência, porque está entrando informação do bem e do mal. A gente existe, vai continuar existindo. Enquanto estiver insistindo, não tiver entrado informação suficiente para enjoar, se fartar, se entupir do bem e do mal, ele não acorda na vida para procurar, buscar Deus em verdade, que foi aquilo que nós falamos no começo da aula. Se existe um Deus, por que o ser humano tem tanto problema? O erro está na perfeição do Espírito Divino ou está na crença na mente humana? Porém, com a revelação, vamos fechar a aula com isso. A aula termina 1 hora ou termina meio-dia? 1 hora. Então não vamos fechar a aula, é nada, que eu não vou afinar. Porém, com a revelação,